pés feridos de tanto andar, viveu nesta vida tantas fantasias, não teve alegria, foi só ilusão. Quando o pai alegre chorou, quando o pai alegre abraçou, o seu filho voltou de novo para o lar do pai. O seu filho chegou e o banquete a ele entregou. E você que anda em rumo da chama, o inferno é terrível, lugar de pavor, mas Cristo te espera de braços abertos. Ó, vem sem demora, andar com Jesus. Vendo o pai alegre chorou, vendo o pai alegre abraçou, o seu filho voltou de novo para o lar do pai. O seu filho chegou e o banquete a ele entregou. E você que anda em rumo da chama, o inferno é terrível, lugar de pavor, mas Cristo te espera de braços abertos. Ó, vem sem demora, andar com Jesus. Vendo o pai alegre chorou, vendo o pai alegre abraçou, o seu filho voltou de novo para o lar do pai. O seu filho chegou e o banquete a ele entregou. Olá, seja bem-vindo a mais um culto de adoração ao nosso Deus. Deus te abençoe, que Ele te fortaleça, que você possa deixar de lado agora tudo que possa atrapalhar a sua adoração a Deus, que você possa se entregar em adoração a esse Deus que tem cuidado de você, tem cuidado do povo de Deus, tem cuidado de todos nós. Vamos fazer a leitura
de Lucas, capítulo 15. Nós vamos ler a partir do primeiro versículo até o versículo 10. Diz o seguinte: cobradores de impostos e outros pecadores vinham ouvir Jesus ensinar. Os fariseus e mestres da lei o criticavam, dizendo: ele se reúne com pecadores e até come com eles. Então Jesus lhe contou esta parábola: se um homem tiver 100 ovelhas e uma delas se perder, o que acham que ele fará? Não deixará as outras 99 no pasto e buscará a perdida até encontrá-la? E quando a encontrar, ele a carregará alegremente nos ombros e a levará para casa. Quando chegar, reunirá os amigos e vizinhos e dirá: alegrem-se comigo, pois encontrei minha ovelha perdida. Da mesma forma, há mais alegria no céu por causa do pecador perdido que se arrepende do que por 99 justos que não precisam se arrepender. Ou suponhamos que uma mulher tenha 10 moedas de prata e perca uma. Acaso não acenderá uma lâmpada, varrerá a casa inteira e procurará com cuidado até encontrá-la? E quando a encontrar, reunirá as amigas e vizinhas e dirá: alegrem-se comigo, pois encontrei a minha moeda perdida. Da mesma forma, há alegria na presença dos anjos de Deus quando um único pecador se arrepende. Um dos textos mais lindos da palavra de Deus, onde fala da reconciliação do homem com Deus. Deus, ele é um Pai amoroso que está de braços abertos a nos receber. E basta então nós somente reconhecermos o nosso pecado, nos arrepender desses pecados e nos achegar a Jesus, que é o nosso mediador, o nosso intercessor. Vamos continuar então na adoração ao nosso Deus, louvando com o cântico Deus me ama. Mesmo sendo assim, pobre pecador, Deus me ama. Mesmo sendo falho, mesmo sem merecer, Deus me ama. Se estou forte, se eu estou de pé, Deus me ama. Se estou fraco, se eu estou caído, Ele não deixa de me amar. Sem o seu amor, sem o seu perdão, o que seria de mim? Deus me amou tanto que entregou seu filho para morrer em meu lugar. Deus me ama e o seu amor é tão grande, incondicional. Deus me ama e Ele está sempre de braços abertos para mim. Deus me ama e o seu amor é tão grande, incondicional. Deus me ama e Ele está sempre de braços abertos. E Ele está sempre de braços abertos para mim. Amém. Amém. Deus, ele te ama e ele está de braços abertos para te receber. Vamos orar? Senhor, obrigada, Deus, por tudo que o Senhor é e faz por nós, Senhor. Obrigada pelo teu amor, Deus, que é tão grande, que não depende de nós, não depende de nossos acertos, Senhor Deus. Obrigada, Senhor Deus, porque o Senhor nos ama em qualquer situação, Deus.
Pai querido, nós colocamos diante de Ti os nossos pecados, Senhor Deus. Nos perdoa, Deus. Nos perdoa, Pai, por aquilo que fazemos que nos distancia do Senhor. Obrigada, Senhor, pela certeza do Teu perdão, porque o sangue de Jesus, Senhor Deus, nos dá essa oportunidade, Deus. Obrigada, Senhor. Seja conosco, ó Pai, nesses momentos de meditação da Tua palavra. Fala conosco, fala com cada um que está assistindo esse vídeo, Senhor. Que nós possamos ser cheios do Teu Santo Espírito, compreender e amar a cada dia a Tua palavra, Pai. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém, Senhor. Amém. Vamos então meditar na palavra de Deus. A meditação de hoje se encontra em Lucas capítulo 15, versículos 11 e em diante. Diz assim a palavra do Senhor. Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. O filho mais jovem disse ao pai: quero a minha parte da herança. E o pai dividiu seus bens entre os filhos. Alguns dias depois, o filho mais jovem arrumou suas coisas e se mudou para uma terra distante, onde desperdiçou tudo o que tinha por viver de forma desregrada. Quando seu dinheiro acabou, uma grande fome se espalhou pela terra e ele começou a passar necessidade. Convenceu um fazendeiro da região a empregá-lo e esse homem o mandou a seus campos para cuidar dos porcos. Embora quisesse saciar a fome com as vagens dadas aos porcos, ninguém lhe dava coisa alguma. Quando finalmente caiu em si, disse: até os empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu estou aqui, morrendo de fome. Vou retornar à casa de meu pai e dizer: pai, pequei contra o céu e contra o Senhor. Eu não sou digno, ou não sou mais digno de ser chamado seu filho. Por favor, trate-me como seu empregado. Então voltou para a casa de seu pai. Quando ele ainda estava longe, o seu pai o viu. Cheio de compaixão, correu para o filho, o abraçou e o beijou. O filho disse: pai, pequei contra o céu e contra o Senhor, e não sou mais digno de ser chamado seu filho. O pai, no entanto, disse aos seus servos: depressa, tragam a melhor roupa da casa e vistam nele. Coloquem-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Matem o novilho gordo. Faremos um banquete e celebraremos, pois este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. E começaram a festa. Até aí, vamos orar mais uma vez? Pai Santo, muito obrigado, Deus, porque o Senhor tem cuidado do teu povo, o Senhor tem nos abençoado, Pai. O Senhor tem, ó Deus, chamado a nossa atenção, ó Pai querido, sobre a nossa vida, sobre como temos vivido, como temos nos dedicado também, ó Pai querido, na Tua obra, Senhor. O Senhor tem falado aos nossos corações a todo momento, Senhor. Podemos ver o Senhor, ó Deus, cuidando e nos abençoando, Senhor. E neste momento, Pai, te pedimos mais uma vez que o Senhor fale aos nossos corações, meu Deus. Que o Senhor transforme as nossas vidas através do mover do Seu Santo Espírito, através do poder da Tua palavra, Senhor, através, ó Pai querido, do agir do Senhor em nossas vidas. Que possamos ser transformados, ó Pai. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nós. Fala aos nossos corações, tira toda a preocupação, tudo que vem atrapalhar a meditação na Tua palavra, Senhor. Que o Seu nome possa ser glorificado, honrado e exaltado neste momento. Em nome de Jesus é o que te pedimos e agradecemos, Deus. Amém, Pai. Muito bem, esta é uma das parábolas talvez mais conhecidas aí que nós sabemos, né? Além dela, temos a parábola do semeador, também muito conhecida, mas essa, ela é uma parábola muito interessante, né? Porque ela vai tratar sobre 2 filhos e um pai amoroso. Talvez esse seria até o melhor nome para essa parábola, né? O título da nossa Bíblia, ela vem como a parábola do filho perdido, outras Bíblias como a parábola do filho pródigo, e pródigo significa gastador, esbanjador. Então, quando decidiram colocar esse título, eles trataram como um filho esbanjador, mas na verdade esse texto trabalha e fala muito mais de um pai que tem um amor tão grande que chega a esbanjar esse amor com os seus filhos. Esta parábola fala do amor do nosso Deus. Quando nós olhamos o capítulo 15,
E nós podemos perceber como que Jesus ele vem trabalhando sobre a ideia de buscar sempre o perdido. Jesus estava sendo interrogado ou indagado pelos fariseus, né? Porque eles achavam ruim de Jesus se sentar na mesa com pecadores, com publicanos. Publicanos eram os cobradores de impostos naquela época, que eram também julgados ou conhecidos como pessoas corruptas, né, que roubavam dinheiro do próprio povo. Mas Jesus então ele começa a falar sobre 3 parábolas. Ele começa falando da parábola da ovelha perdida. Ele conta que um pastor tinha 100 ovelhas e uma das ovelhas se perdeu. E esse pastor largou as 99 que estavam ali juntas e foi atrás daquela ovelha que se perdeu, e ele a achou. E quando ele voltou, ele ficou muito feliz, muito alegre, chamou seus vizinhos, seus amigos para se alegrar junto com ele. Em seguida, Jesus conta outra parábola, a parábola da dracma perdida, ou da moeda perdida. Uma mulher que tinha 10 moedas, ela perdeu uma das moedas dentro de casa. Uma dracma referente ao valor de trabalho de um dia. Então essa mulher começou a procurar essa moeda perdida em casa e limpou a casa, varreu, olhou embaixo dos móveis até que ela achou. E quando ela achou, ela foi até suas amigas e ela ficou muito feliz por ter achado essa moeda. E por fim, esse grupo de parábolas termina com esta parábola que nós acabamos de ler. Nós vemos que existe uma progressão de 100 ovelhas, depois para 10 dracmas e agora para 2 filhos. Mas hoje eu gostaria de focar em um dos filhos apenas. Hoje eu não vou falar do filho mais velho. Talvez você já tenha ouvido muito sobre o filho mais velho, mas eu gostaria de falar sobre o filho mais novo. Eu gostaria de meditar um pouco nesta parábola. Quando nós olhamos aqui para o texto, nós podemos perceber algumas características deste filho, deste rapaz novo. Ele era feliz na casa do pai e ele não sabia que era feliz na casa do pai. Ele era infeliz e ele também não sabia quando ele estava vivendo num país distante, numa terra distante, curtindo os seus prazeres, os seus desejos mais íntimos, né, longe da presença do pai. Ele era infeliz num chiqueiro e ele sabia que ele estava nessa condição e ele estava naquele chiqueiro sendo tratado pior do que os porcos que estavam ali. E aquele jovem, ele era feliz e ele sabia quando ele voltava para a casa do pai. Essas são algumas características desse jovem. E nós podemos ver que tudo começou, toda esta história, toda essa parábola começou quando a vida daquele filho mais novo, quando ele achou que ele já não estava se sentindo mais feliz dentro da casa do pai, quando ele se sentia infeliz dentro da casa do pai. A companhia do pai já não fazia mais sentido para ele, não trazia alegria para aquele jovem. A companhia do seu irmão mais velho também não trazia mais alegria para ele. Ele foi tomado por um sentimento tão profundo e tão perigoso chamado insatisfação. Ele já não se satisfazia mais com as coisas de dentro da casa do pai. Então ele resolve ir para uma terra distante. A insatisfação é algo muito perigoso, meus queridos, porque a insatisfação ela pode nos levar para lugares terríveis, ela pode nos levar a praticar coisas terríveis e ela também nos leva para situações de perigo. Quando nós olhamos para a Bíblia, para a palavra de Deus, nós vemos quantas pessoas que sofreram por causa de dar ouvido às suas insatisfações, por não se contentarem com as coisas que elas têm. Quando nós olhamos lá no Jardim do Éden, nós vemos que a insatisfação de Eva trouxe o pecado para o mundo, e também de Adão, trouxe o pecado para o mundo. Eles não estavam mais satisfeitos em serem considerados apenas criaturas de Deus, serem considerados ou terem todo o cuidado de Deus e saber que era só Deus que definia o que era bom e o que era mal para a vida deles. E então, num ato de rebelião contra Deus, devido à sua insatisfação
quando eles olham para esta oportunidade de comer do fruto do conhecimento do bem e do mal, eles então olham e falam assim: nossa, agora eu vou ser satisfeito quando eu comer desse fruto. E por isso então o pecado entra no mundo. A insatisfação levou Lúcifer a ser expulso do céu, quando ele se achava que a posição que ele estava não era mais tão importante assim, tão boa assim. Ele queria ser mais, ele queria ser igual a Deus, e isso fez com que ele fosse expulso do céu. A insatisfação é a ideia errada de que do lado de lá do muro existe felicidade. É como se Deus estivesse escondendo algo melhor de nós um pouco mais longe. E a insatisfação então nos leva a viver momentos difíceis, situações difíceis, nos coloca em perigo. Mas ainda, devido ele estar insatisfeito por sua vida ruim, o filho mais novo então pede a sua herança antecipada. Ele tinha direito a 1/3 dessa herança. E esse jovem então, ele pede a herança para o seu pai, só que ele só poderia receber essa herança depois que o pai tivesse morrido. Mas então ele pede essa herança e o pai dá. Mas isto é algo muito triste, porque quando esse jovem faz esse pedido, é como se ele estivesse dizendo para o seu pai: pai, olha, eu prefiro seguir meu caminho, prefiro seguir o meu rumo, eu prefiro ser dono do meu nariz do que ficar aqui esperando você morrer. Então, para mim, você me dando a minha parte aqui, eu vou para uma terra distante, eu vou para outro lado, e é como se você já tivesse morrido. No íntimo, é isso que aquele jovem estava fazendo. E então, o pai dá a herança e ele então vai embora. Mas ainda com esse pedido, esse filho diz que ele amava mais os prazeres do mundo do que o seu próprio pai. E para onde o seu filho foi? Para onde esse jovem foi? Ele foi para uma terra distante. O texto diz que ele passado alguns dias, ele arrumou suas coisas e partiu para uma terra distante. E ali nessa terra distante ele pôde praticar todas as coisas que o dinheiro que ele tinha podia oferecer. Ele pôde realizar todos os seus desejos mais íntimos. Ele pôde se afundar no pecado, achando que aquilo era algo bom, achando que aquilo era algo que satisfazia o seu coração. Ele se entregou à bebedeira, se entregou às mulheres, se entregou a todos os prazeres carnais. E é assim também, meus irmãos, que o pecado trabalha na vida das pessoas. O pecado, ele é algo terrível, porque ele promete coisas boas, mas na verdade ele nos entrega coisas ruins. Quando esse jovem tinha dinheiro, ele começou a curtir a sua vida. Ele começou a viver os seus prazeres e se deleitar em todos eles. Mas quando o dinheiro acabou, veio uma grande fome naquele país. E aquele jovem já não tinha mais dinheiro nem para se alimentar. Aquele jovem começou a passar dificuldades. Aquele jovem começou a sentir as dores de estar longe da casa do pai. E numa necessidade de se alimentar, ele busca um chiqueiro. Ele conversa com o fazendeiro e vai trabalhar num chiqueiro. Então você vê que ele chega nessa terra distante, no lugar onde ele poderia curtir toda a sua vida, gasta tudo que ele poderia gastar, e quando ele precisa de ajuda, não existe mais ninguém para ajudá-lo. Ele chega num status elevado neste lugar, e ele sai daquele lugar como uma pessoa humilhada, uma pessoa que vai trabalhar para cuidar de porcos e pensando que poderia se alimentar das vagens que os porcos comiam, mas nem isso ele conseguia fazer, nem isso ele podia fazer para matar a sua fome, porque o fazendeiro não deixava. Os porcos passavam melhor, viviam melhor do que aquele jovem vivia. O pecado faz isso com o ser humano. O reverendo Hernandes Dias Lopes, ele diz que o pecado é muito atraente, mas é uma fraude. Promete vida e paga com a morte. Promete liberdade e escraviza. Promete felicidade e deixa um imenso vazio na alma. Ele promete a você uma vida cheia de encantos e joga você no chiqueiro. Exatamente isso que aconteceu com aquele jovem. Aquele jovem ficou sozinho,
com fome, na lama, no chiqueiro, cuidando de porcos, sendo tratado pior que os porcos. Mas uma coisa que me chama a atenção é que quando nós estamos em pecado, nós estamos longe de Deus. Quando nós estamos na terra distante, queremos nos deleitar nos nossos pecados, nós estamos longe de Deus. E agora eu gostaria que você pensasse, onde talvez seja a sua terra distante? Aonde você tem buscado saciar os seus desejos mais profundos e se deleitar no pecado? Talvez você esteja fazendo isso no seu computador, no seu celular. Talvez você faça isso na sua televisão. Talvez você faça isso quando você sai e não está perto dos seus familiares. E você começa a olhar coisas que não era para você olhar. Começa a achar que a vida lá fora, que fora do casamento é melhor, que longe dos meus pais é melhor. E nós começamos a nos afastar cada vez mais da comunhão com Deus, porque nós começamos a nos afundar cada vez mais no pecado. Começamos a achar que a Bíblia de fato não é totalmente verdade, assim, ela pode até conter a verdade, mas não é verdade absoluta. E nós começamos a cair nessas ciladas do inimigo, e quando nós percebemos, nós estamos no chiqueiro, tentando nos alimentar do que os porcos comem, mas nem isso conseguimos fazer. Então, diante das dificuldades que nós vivemos do pecado, diante das ofertas do pecado, nós precisamos entender que dentro da casa do Pai é muito melhor. Dentro da casa do Pai há conforto. Na casa do Pai há comida. Na casa do Pai há amor, há consolo, há graça, há misericórdia. É muito melhor estar junto com Deus do que se deleitar nos prazeres do pecado. Porque o pecado, ele é mentiroso. Quando nós nos afundamos no pecado, quando nós nos rendemos ao pecado, achamos que vai ser bom, mas na verdade tudo vai ser ruim. No final nós vamos sofrer, no final nós vamos ser humilhados. Mas então, quando esse jovem está no fundo do poço, ele se lembra da casa do Pai e ele reconhece o seu real estado atual de degradação. A vida longe de Deus é degradante. E ele se arrepende, então, ele admite o seu fracasso e ele então toma uma decisão e volta para a casa do Pai. Ele começa a pensar ali dentro daquele chiqueiro, começa a lembrar das coisas do seu pai, das terras do seu pai, do modo que os empregados de seu pai vivem, e ele então toma uma decisão, ele pensa e lembra de tudo isso e fala, os empregados de meu pai vivem muito melhor do que eu estou vivendo aqui, então eu vou voltar para a casa do meu pai, e vou chegar para o meu pai e falar, pai, eu pequei contra o céu, e pequei contra o Senhor também, eu já não sou digno mais de ser chamado seu filho, portanto me trate como empregado, me contrate aqui, porque eu sei que ainda assim eu vou ter uma vida melhor, porque eu vou estar ainda perto da casa do Pai. Mas então esse jovem toma essa decisão, se levanta e vai a caminho para a casa do Pai. Eu gostaria de pensar com você que muitas pessoas apenas decidem mudar de vida através dos caminhos de Deus, mas não agem. As pessoas sabem da necessidade de buscar a Deus. Muitas pessoas sabem que é necessário uma vida de comunhão com Deus, que Deus, ele de fato pode nos libertar e nos dar forças para lutar contra o pecado. Mas muitas vezes essas pessoas têm ficado inertes, têm achado que agora, a partir desse momento, mesmo reconhecendo todas essas coisas, que vai vir uma vontade sobrenatural de parar de praticar essas coisas. Nós precisamos aprender a agir mais. Aquele jovem estava no fundo do poço. Ele reconhecia que a casa do pai tinha suprimentos, tinha mantimentos e que o pai trataria ele muito bem como um empregado. Mas ele toma a atitude e vai até a casa do pai. Ele não fica ali parado naquele chiqueiro, esperando que alguém mande um cavalo para ele, para que ele possa chegar lá naquele lugar. Ou esperando uma carona para que ele possa chegar na casa do pai. Não. Ele se levanta, pé na estrada e vai em direção à casa do pai.
E o texto diz que quando ele está perto da casa do pai, quando ele está chegando ali, o pai o avista de longe. E eu gosto muito de imaginar esta situação. Eu imagino que esse pai, todos os dias, ele ficava ali na beira da estrada da sua fazenda, da sua residência, olhando para o horizonte, olhando ali para o fim daquelas estradas, no intuito de, ou na esperança de reencontrar o seu filho. E num belo dia ele está ali e ele vê o seu filho de longe. E o filho então vem se aproximando do pai, o pai se levanta e vai correndo em direção ao seu filho, o abraça e o beija. E antes ainda do filho começar a dizer: pai, pequei contra o céu e contra ti, o pai já está junto dele. O pai já buscava o seu filho, o pai já procurava o seu filho antes ainda do filho estar ali. Antes do filho confessar o seu pecado ao pai, o pai já havia abraçado e já havia o beijado. Antes de terminar a sua confissão, o pai já havia ordenado que ele seria honrado com a melhor roupa, honrado com um anel no dedo, e a ideia do anel no dedo e as sandálias no pé traz a ideia de autoridade, de que aquele menino, aquele jovem, não era apenas um empregado, mas ele era o filho daquele pai, que ele era o filho do dono daquele lugar. Então, aquele pai, ele demonstra toda a sua graça, toda a sua misericórdia com seu filho. Agora pare para pensar na situação da humanidade. Nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Nós, lá no Jardim do Éden, através de Adão e Eva, chegamos para Deus e falamos: Deus, eu não quero mais ficar aqui. Eu quero curtir a minha vida. Eu quero a minha independência. E eles tomam aquele fruto e comem. Fazem que nem o filho pródigo. Depois eles vão para uma terra distante e se afundam no pecado. Por causa desta atitude de Adão e Eva, a humanidade está afundada no pecado. E o pecado ele nos leva para o fundo do poço. Mas há uma mensagem maravilhosa, é a de que Deus ele nos ama tanto a ponto de enviar o seu filho para morrer naquela cruz por nós, para pagar pelos nossos pecados. E através do sacrifício de Jesus Cristo nós podemos nos achegar ao Pai. Agora, e quando nós nos achegamos ao Pai, talvez até envergonhados pelos pecados que nós cometemos, o Pai está de braços abertos a nos receber. O Pai está pronto a nos dar uma roupa nova. O Pai está pronto a nos colocar um anel no dedo, a nos pôr sandália nos pés, a mudar a nossa história. É isso que Deus quer fazer com você, é isso que Deus quer fazer comigo. Quando nós reconhecemos quem nós somos, quando nós reconhecemos o poder do pecado em nossas vidas e nos arrependemos de todos os pecados que nós cometemos, reconhecemos que Jesus Cristo é nosso Senhor e Salvador, Deus transforma a nossa vida. Note que todas as histórias, todas as parábolas que nós lemos aqui, elas terminam com uma festa. Aquele jovem recebeu uma festa, um novilho gordo. O pai mandou matar um novilho gordo, porque o pai dizia: o meu filho estava morto e reviveu, né? Ele foi achado, né? O pai estava muito feliz com a volta do seu filho para casa. Quando nós olhamos na parábola das 100 ovelhas, quando o pastor vai atrás da última ovelha, lá no versículo 7, o texto encerra dizendo o seguinte: da mesma forma, há mais alegria no céu por causa do pecador perdido que se arrepende do que por 99 justos que não precisam se arrepender. A festa no céu quando o pecador se arrepende. Houve uma festa porque aquele pastor achou a sua ovelha perdida. E quando nós olhamos também no versículo 10, nós vemos a alegria daquela mulher ao encontrar a sua moeda. Diz: da mesma forma, a alegria na presença dos anjos de Deus quando um único pecador se arrepende. A festa no céu. Quando nós nos arrependemos, quando nós reconhecemos que Jesus é o nosso Senhor e Salvador, há uma grande festa. Deus quer festejar por causa do seu arrependimento. Arrependa-se. Creia que o Senhor Jesus é o Filho de Deus,
aquele que morreu naquela cruz para pagar por todos os nossos pecados, para fazer com que nós pudéssemos ter um reencontro com o nosso Deus. E Deus está de braços abertos para te receber. Diante de tudo que você já fez, diante de todas as coisas que você praticou, basta se arrepender e reconhecer o senhorio de Jesus em sua vida. Que Deus te abençoe, que você possa a cada dia mais reconhecer o amor pródigo deste Pai grandioso, esse amor sem medida que Deus tem sobre cada um de nós. Deus nos abençoe. Vamos passar para o nosso momento de oração. Nós temos aqui alguns pedidos, os pedidos que nós temos já orado. O Rafael, esposo da Cíntia, que está enfermo em sua casa, se recuperando do AVC, mas a situação dele é um pouco complicada, então vamos continuar orando por ele, por toda a família, continuar orando pela Cleo, esposa do Reinaldo, que faleceu, né? Então orar por ela, para que Deus console seu coração e toda a sua família também, continuar orando pela Michelle e a Adriana, que estão internadas, pelos profissionais de saúde, pela família da Aldira, família do Kleber, a família do Herbert, pelos pais do Kleber também, os pais da Natália, orar também pela família da Valdirene, pela família da Dona Dirce. Dona Dirce faleceu, e vamos orar por toda a família, para que Deus continue consolando os seus corações, continuar orando também pelo seu Edson, pela Dona Maria Helena e toda a sua família também, orar pelo seu Pedro, Dona Mari, pela Dona Rosa, pela Eliane, a Dona Elvira também, as pessoas que estão enfermas. Vamos continuar orando para que Deus continue abençoando, restaurando a saúde delas. Orar pela família da Marta Nascimento também, pela família do Claudinei, continuar orando também pela restauração da saúde da sua mãe. Orar também pela nossa igreja. Se você tem algum pedido de oração, deixa aqui nos comentários, que nós vamos orar no próximo culto. Vamos orar, vamos abaixar nossas cabeças. Pai Santo, obrigado, Deus, porque em Ti temos esse grande amor. Mesmo quando pecamos, ó Deus, e depois de nos arrependermos, Pai, sabemos que podemos encontrar abrigo seguro contigo, Deus. Sabemos que podemos viver em segurança com o Senhor, Pai, porque o Senhor é esse Pai amoroso, um Pai que não mede esforços para alcançar os seus filhos. Obrigado, Deus, por tudo isso. Restaura-nos, ó Deus. Cuida, Pai querido, e cura cada coração, ó Pai querido, que precisa da sua intervenção, ó Deus. Se revela, ó Pai querido, às pessoas que ainda não te conhecem, ó Deus, e que hoje, ó Pai querido, seja dia de festa aí no céu, ó Pai querido, onde pessoas possam se arrepender dos seus pecados, ó Deus, pessoas possam tomar a decisão e agir agora em relação a uma vida cristã, uma vida de comunhão contigo, Senhor. Que hoje possa haver salvação, ó Pai querido, aqui na terra, Pai querido, e festa aí no céu. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Continue abençoando todas as pessoas que nós falamos aqui, ó Pai querido, todos os pedidos de oração. Derrama a tua graça, Deus, sobre cada um deles. Tem misericórdia sobre cada vida, Deus. Tem misericórdia sobre cada pessoa que tem assistido este culto, que tem te cultuado através desses vídeos, ó Deus. Nos abençoa, ó Deus, nos fortalece a cada dia mais, ó Deus. Restaura a nossa força, ó Deus, o nosso entendimento também, ó Pai. Que possamos a cada dia mais estar firmes contigo, Senhor. Agora, Deus, eu te coloco diante de ti, ó Deus, os pedidos, ó Pai. Em nome de Jesus, continue abençoando o Rafael, restaura a saúde dele por completo, Senhor, que essa família ainda possa te honrar, te glorificar, ó Deus, diante dos milagres que o Senhor tem operado ali nesta casa, Pai. Abençoe toda a família, Senhor, dê forças, ó Pai, para enfrentar esse momento tão difícil. Também te pedimos pela Cleo e a família da Dona Dirce, Senhor. As pessoas que estão enlutadas, ó Pai, pessoas que estão sofrendo diante da perda dos seus entes queridos, que em nome de Jesus o Senhor derrame a sua paz sobre eles, ó Deus, o seu consolo, Pai, que a cada dia mais, ó Deus, possa ficar os momentos felizes na mente, ó Pai querido, e a dor, ó Deus, da perda possa passar, ó Pai querido. Em nome de Jesus, ó Deus, restaura cada uma dessas famílias, dessas pessoas, ó Deus. Abençoe também, ó Deus, a Michelle, a Adriana, a Aldira e toda a sua família, o Kleber, toda a sua família também, ó Deus, o Herbert, toda a família, os pais do Kleber também, os pais da Natália, Senhor, a família da Valdirene, Senhor, a minha família, o meu pai, a minha mãe, ó Deus, meus irmãos, em nome de Jesus, ó Deus, cuida de nós, ó Deus,
nos abençoe, nos leva para cada dia mais perto de Ti, ó Pai querido, em nome de Jesus, Pai. Abençoe a família do seu Edson também, ó Deus. Abençoe a família do Claudinei, Pai. Restaura a saúde da sua mãe, que tanto necessita de cuidado, da tua ajuda, Senhor. Em nome de Jesus, opera um milagre ali na vida dela, Pai. Abençoa, Pai, e dê a tua cura também para o meu pai, para minha mãe, para a dona Rosa, a dona Elvira, para a Eliana, Deus. Em nome de Jesus, Deus, cremos que o Senhor é o Deus poderoso, um Deus do impossível, Deus, e que pode fazer grandes milagres, ó Deus, operar grandes coisas, ó Pai querido. Em nome de Jesus te pedimos o teu agir sobre a vida de cada uma dessas pessoas. Abençoa, Pai querido, a família da Marta Nascimento também, cuida dela, da sua filha que está prestes a ganhar um neném. Abençoe cada um deles em nome de Jesus. Cuida da nossa igreja, Senhor. Cuida da igreja presbiteriana do Brasil. Te pedimos especial pela nossa igreja ali no Marieta Dian, em Paulínia, Nova Esperança, Senhor. Abençoe cada membro, abençoe cada pessoa ali, que logo nós possamos estar juntos, ó Deus, para te cultuar, te bendizer, glorificar o teu nome, exaltar o teu nome ali naquele lugar, ó Deus. Nos abençoe e nos guarde em nome de Jesus. É o que te pedimos e agradecemos. Amém. Receba a bênção aí na sua casa, meu querido irmão, meu querido irmão, minha querida irmã. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o Eterno Pai, e que as ternas consolações do Santo Espírito de Deus repouse sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua família e sobre todo Israel de Deus espalhado pela face da terra, hoje e para todos sempre. Amém. Que Deus te abençoe. No próximo domingo nós teremos mais um culto de adoração a Deus às 19 horas, 7 horas da noite, e você é o nosso convidado. Então não deixe de estar aqui no Facebook ou no YouTube. Os meus dados também estão aqui nos comentários do vídeo, nos detalhes do vídeo. E se precisar de alguma coisa, entre em contato comigo. Deus te abençoe e te fortaleça. Um grande abraço e até domingo, se Deus assim nos permitir. Um grande abraço.